falando sobre prosperidade, a maneira de Deus. E hoje é a nossa quinta palavra, e nós vamos estar falando sobre isso. Da série é a nossa quinta palavra, e nessas 5 palavras nós já ministramos, com a de hoje, que eu vou ministrar agora, nós estamos falando sobre libertação financeira. Primeiro, você precisa se libertar de determinadas coisas que muitas vezes impedem você de prosperar. Então nós já falamos sobre mamon, nós já falamos sobre o espírito de consumismo, nós já falamos sobre o espírito de miséria, nós já falamos sobre a preguiça, nós já falamos sobre a ingratidão, e hoje nós vamos falar sobre mais uma coisa que muitas vezes está impedindo você de prosperar. Então, se você perdeu alguma dessas palavras, perdeu a sequência dessas palavras, quero incentivar você a entrar nas nossas redes sociais, a ouvir a palavra. Se você ainda não colocou em prática alguma dessas palavras que nós já ministramos aqui, olha, eu aconselho você a ouvir e a colocar em prática na sua vida, porque Deus vai liberar, Deus já está liberando um tempo de prosperidade no nosso meio. Você precisa estar atento a essas coisas se você quiser prosperar. Para você prosperar a maneira de Deus, você não pode ter nada do diabo na sua vida. Para você prosperar a maneira de Deus, você precisa eliminar da sua vida brechas, eliminar da sua vida princípios mundanos, princípios malignos, que muitas vezes têm impedido a sua prosperidade. Olha aqui para mim, Deus, Ele quer te prosperar. O primeiro princípio que você tem que aprender sobre prosperidade é que Deus quer te prosperar. Olha para o seu irmão e diga isso para ele: Deus quer te prosperar. Não é vontade de Deus, nunca foi vontade de Deus que os filhos de Deus passem necessidade. Nunca foi a vontade de Deus que você se mate de trabalhar. Nunca foi a vontade de Deus que você viva uma vida de escassez, uma vida de necessidade. Não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que você viva na pobreza. A Isaías, a Bíblia diz, o Senhor diz na palavra dele: olha, se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Amém. Se você pegar lá desde Gênesis e ir na Bíblia inteira, você vai ver que sempre foi a vontade de Deus que os filhos dele desfrutassem do melhor dessa terra. Olha para o seu irmão e fala para ele: a vontade de Deus é que você desfrute do melhor dessa terra. Se você não está desfrutando do melhor dessa terra ainda, é porque muitas vezes você está pecando, você está caindo, muitas vezes nas amarras e nas garras de Satanás. Então você precisa se libertar. Para você se libertar, você precisa saber do que você precisa se libertar. Você precisa abandonar princípios do mundo, princípios malignos. Você precisa se libertar de espíritos malignos que muitas vezes estão prendendo a sua vida financeira. Então é importante você pegar essas palavras que você ouviu e colocar em prática na sua vida, e aí você vai ver Deus fazer coisas poderosas na sua vida financeira. Amém, irmãos? Amém. Então hoje eu quero falar sobre mais uma coisa que impede. Isso não é um espírito, também não é um demônio. É mais alguma coisa que impede você de prosperar. Muitas vezes amarra a sua vida financeira. Hoje eu quero falar sobre injustiça. Injustiça é algo que muitas vezes impede as pessoas de prosperar. E eu quero mostrar isso dentro da Bíblia. Então nós vamos correr um pouquinho aqui, que eu quero ler vários versículos aqui da palavra de Deus sobre isso. Primeira coisa que você precisa saber: Deus, Ele é justo. Olha para o seu irmão e fala para ele: Deus é justo. Deus é justo. Amém. Segunda coisa que você precisa saber: em Deus não existe injustiça. Se Deus é justo, Ele é contra qualquer tipo de injustiça. O que é injustiça? Injustiça é você negar a alguém o que é devido.
Injustiça é você negar a alguém aquilo que lhe é devido, ou aquilo que lhe é de direito. Injustiça é a violação do direito do outro. Injustiça, quando você é injusto, você anda na ilegalidade. Mas eu vou estar explicando melhor isso aí no decorrer da palavra. Mas isso é importante você saber. Injustiça é você negar a alguém aquilo que é devido. Então olha só, abre lá sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 25. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Colossenses capítulo 3, versículo 25. Olha o que diz aí. Pois quem agir dessa forma, que forma? Injusta, receberá o devido pagamento da injustiça cometida. E nisto não há exceção para pessoa alguma. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo na palavra. Olha só, que quem agir de forma injusta, aqui ele já começa falando que existe uma consequência. Ele fala assim, olha, receberá, quem agir de forma injusta, receberá devido pagamento da injustiça cometida. E aí ele fala uma coisa que é importante para mim e para você nos atentarmos nisso. Olha o que ele diz: e nisto não há exceção para pessoa alguma. O que ele está dizendo? Não interessa se você é filho de Deus, não interessa se você é crente, não interessa se você ora, se você jejua, não interessa se você lê a Bíblia, não interessa se você dá o dízimo, a sua injustiça cometida vai ter um devido pagamento. Olha que coisa terrível. Aquilo que você causa de injustiça, você vai ter o retorno, da sua vida. Então olha só, Deus, Ele é justo, Deus, Ele é completamente justo, em Deus não há injustiça, e muito menos Deus convive com injustiça. Vamos ver, abre lá em Deuteronômio capítulo 25, Deuteronômio 25, versículo 13 até o 16, olha o que diz aí. Presta bastante atenção, isso aqui vai ser libertador para a sua vida. Deuteronômio capítulo 25, versículo 13 até o 16. Olha o que diz aí: não terá em tua bolsa dois tipos de peso, um pesado e outro leve. Não terás em tua casa dois tipos de medidas, uma grande e outra pequena. Terás um peso íntegro e equânime, medidas íntegras e justas, para que os teus dias se prolonguem felizes sobre o solo que o Senhor te deu e te concede. Porque o Eterno, teu Deus, abomina todos os que praticam tais injustiças, todos quantos negociam desonestamente. Então olha só, aqui nesse versículo Deus está falando com aqueles que vendiam produtos, com aqueles no meio do povo de Israel que comercializavam. E muitas vezes, e até hoje existe isso, existem dois pesos e duas medidas. O que eles faziam? Para determinadas pessoas naquela época, eles pegavam, por exemplo, uma xícara, essa xícara pesava 1 quilo, e aí eles tinham uma balança, né, que media lá, não tinha uma balança eletrônica naquela época, então eram aquelas balanças que você colocava 1 quilo aqui, e aí você ia enchendo, quando a balança ficava no meio, do outro lado tinha 1 quilo também, eles mediam desse jeito. O que acontecia? Os desonestos, eles pegavam, colocavam, determinadas pessoas, eles colocavam uma xícara de 1 quilo, e aí eles mediam. Mas determinadas pessoas, e hoje acontece isso também, quando as pessoas não sabiam muito, o que eles faziam? Colocavam uma xícara de 800 gramas e cobravam 1 quilo. E isso, diante dos olhos de Deus, era injustiça, e Deus abominava essas coisas. Olha o que diz lá, 2 Coríntios capítulo 19, versículo 7. 2 Coríntios 19, 7. Olha o que a Bíblia diz aí. 19.
Errado, eu primeiro corrida. Ok, errado. Pula aí, Salmo 92, 15. Acontece. Salmo 92, 15. Olha o que diz aí. Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Em Deus não há injustiça. Então, se nós queremos viver em paz com Deus, a injustiça deve estar longe de nós. Por quê? Porque Deus condena a injustiça. 1 João capítulo 5, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz aí. 1 João 5, 17. Toda injustiça é pecado. Contudo, há pecado que não induz à morte. Então, olha só. Deus está dizendo que a injustiça, quando nós agimos injustamente, Deus condena. Deus abomina a injustiça. Por ser totalmente justo, Deus condena quem vive praticando injustiça. Como a injustiça, nós estamos vendo aí, é pecado. E o salário do pecado é a morte. Não tem como haver prosperidade na vida de uma pessoa que vive praticando injustiça. Não tem como, porque o pecado ele causa morte. E a Bíblia está falando que tem pecado que não é para a morte, não é para a pessoa morrer. Tem pecado que a pessoa não morre, mas tem pecado que para as coisas na sua vida. E a injustiça, ela é uma coisa que fecha o céu na sua vida. Quando você comete injustiças, você está fechando o céu na sua vida, principalmente na área financeira. Então a injustiça, ela fecha o céu. Você deixa de viver debaixo da graça. Olha só, Deus, Ele nos ordena que nós não cometamos injustiças. Levítico capítulo 19, versículo 13, olha o que diz lá. Levítico 19, 13. Não oprimirás o teu próximo. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário diário do trabalhador não ficará contigo até a manhã seguinte. Pode passar. Agora o 15, o versículo 15. Não cometereis injustiça no julgamento. Não farás acepção de pessoas com relação ao pobre, nem te deixarás levar pela preferência ao que tem poder. Segundo a justiça, julgarás o teu próximo. Olha só, aqui a Bíblia está falando de injustiça, que nós cometemos injustiça até mesmo nos nossos julgamentos, que nós fazemos das pessoas. Muitas vezes nós fazemos julgamentos das pessoas e nós estamos cometendo injustiça. Agora versículo 35 ao 37, aí mesmo, 15. Isso. Não cometereis injustiça no julgamento, quer se trate de medidas de cumprimento, quer de peso ou de capacidade. Pode passar. Usareis balanças de pesos honestas, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, o Eterno, vosso Deus, que vos libertei da terra do Egito. Agora vai lá para Deuteronômio capítulo 25. Olha só, em todo tempo, irmãos, na palavra de Deus, ela está falando, o Senhor falando que nós não devemos, como servos do Senhor, cometer injustiça com ninguém. Versículo 13 até o 16, aí. Olha o que diz aí. 25, capítulo 25, versículo 13, não. Deuteronômio 25, versículo 13 até o 16. Olha o que diz aí. Não terás em tua bolsa dois tipos de peso, um pesado e outro. Parece que nós vemos agora isso, né? E olha só, Deus continua falando. Não terás na tua casa dois tipos de medida, uma grande e outra pequena. Terás um peso íntegro, equânime, medidas íntegras e justas, para que os teus dias se prolonguem felizes sobre o solo que o Senhor Deus te concede. Versículo 16. Olha só, lembra-te, porque o Eterno teu Deus abomina todos os que praticam injustiças.
todos quantos negociam desonestamente. Então olha só, Deus abomina todos os que cometem injustiça. E a Bíblia está nos dizendo que todos aqueles que cometem injustiça serão condenados. Então, quando Deus fala para nós não cometermos injustiça, Deus está falando para que nós não entremos debaixo de condenação. Quando Deus fala, olha, não cometam injustiças, para que Deus está dizendo isso? Para que nós jamais cairmos em condenação, para que o céu não se feche sobre as nossas cabeças. A injustiça, ela trava o céu nas nossas vidas. Então, quando nós cometemos injustiça, nós atraímos maldição sobre nossas vidas. A injustiça, ela trava a bênção e ela libera a maldição sobre a vida da pessoa. Olha o que diz lá, Provérbios capítulo 16, versículo 18. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Faça 22, 8 agora. Capítulo 22, versículo 8. Quem semeia injustiça, colherá o quê? Olha a maldição. Quem vive cometendo injustiça, a consequência é o quê? Desgraça. O que é a desgraça? Tem gente que fala que desgraça é um palavrão, né? Mas desgraça é uma pessoa destituída da graça. Desgraça significa sem graça. Uma pessoa que perdeu a graça. Não tem a graça de Deus sobre a vida dela. Olha só, e o castigo da sua soberba será completo. Olha só que interessante isso. Jeremias capítulo 22, versículo 13, olha o que diz lá. Olha só. Jeremias capítulo 22, versículo 13. Ai daquele que constrói, irmãos, presta atenção aqui, olha só, interessante aqui esse versículo. Ai daquele que constrói o seu palácio usando de corrupção e meios ilícitos, que força o seu próximo a trabalhar sem qualquer retribuição, tampouco lhe paga o salário. Olha só, que Deus está falando, ai daquele que comete injustiça contra o seu próximo. Ezequiel 18, 8. Olha o que diz aí também. Eu quero ler bastante versículos, irmãos, porque isso aqui é algo importantíssimo para você entender. Não empresta, olha só, não empresta visando lucro, nem cobra juros. Reprime as tuas atitudes a fim de não cometer, aqui está escrito algum erro, em outra versão está escrito injustiça. E procura julgar com justiça e imparcialidade em todas as questões humanas. Irmãos, nos nossos dias atuais, o que nós estamos mais vendo são injustiças sendo cometidas. Então, aquele que comete injustiça, mesmo sendo cristão, o juízo vem sobre você. Se nós cometermos injustiça, se nós não formos justos nas nossas atitudes, nas nossas obras, nos nossos afazeres, nós fechamos o céu sobre a nossa cabeça. Nós devemos tomar cuidado na nossa maneira de se relacionar com as pessoas e na nossa maneira também de fazer negócios com as pessoas. Se nós formos injustos com alguém, não há a mínima possibilidade de nós prosperarmos da maneira de Deus. Não tem como você prosperar cometendo injustiça. Então olha só, às vezes tem pessoas que se convertem, elas vêm para a igreja, às vezes pessoas ricas, pessoas com posses, e quando ela se converte, ela começa a perder tudo. Eu já vi muitos casos assim, da pessoa está bem, está lá no mundo, está bem, aí quando ela se converte, ela começa a perder tudo. Por quê? Porque o julgamento de Deus vem, e essa pessoa ela começa a perder, porque muitas vezes aquilo que ela conquistou foi cometendo injustiça, e Deus julga.
Mas se essa pessoa ela prevalece na presença de Deus, e ela se conserta diante de Deus, aí Deus vem e abençoa novamente essa pessoa, e ela começa a prosperar à maneira de Deus. Amém, irmãos? Então, tanto empresários, isso aqui é uma coisa importante para você, tanto empresários, irmãos que são empresários aqui na igreja, como os irmãos que trabalham de empregado, podem cometer injustiça. Não é só o patrão que comete injustiça. Muitas vezes o funcionário também, você que é empregado, você pode estar cometendo injustiça. Vou dar alguns exemplos para você de injustiça que você muitas vezes pode estar cometendo, e você precisa se consertar, porque Deus quer trazer prosperidade sobre a sua vida. Primeiro, comprar, não pagar e ficar com o bem. Repetir: comprar, não pagar e ficar com o bem. Segundo, contratar um serviço e não pagar por ele. Aproveitar as necessidades dos outros para tirar vantagens. Olha só, receber e não fazer o serviço combinado. Acontece muito isso. Acertar algo e requerer a mais do que foi combinado. Às vezes a pessoa combina algo com alguém, aí na hora dela entregar o serviço, ela recebe o que ela combinou, e na hora de entregar ela quer receber a mais. Não, porque tive isso, aquilo. Na realidade não aconteceu nada, ela simplesmente quer explorar. Acertar um determinado valor e pagar menos. Não cumprir com o combinado. Inventar defeitos para não pagar. Inventar problemas para não fazer o combinado. Pessoas que fazem isso. Dão um preço, dão um valor, depois se arrepende e aí fica inventando coisas para não fazer. Receber sem trabalhar o que foi combinado. Isso são alguns exemplos, pequenos exemplos de injustiça, muitas vezes no seu trato, no comércio, naquilo que você faz. Outra coisa também, nós podemos cometer injustiças, sermos injustos nos nossos relacionamentos. Quando que eu sou injusto nos relacionamentos? Quando nós julgamos as pessoas. Quando nós olhamos para as pessoas e julgamos. Eu e você não temos o poder e nem o direito de julgar ninguém. Só Deus é justo juiz. Só Deus pode julgar as atitudes do coração e as intenções das pessoas. Muitas vezes nós julgamos as pessoas por nosso crivo pessoal. Nós julgamos as pessoas por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós achamos, por aquilo que nós ouvimos. E muitas vezes aquilo que nós pensamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós achamos não é a realidade, não é a verdade. E muitas vezes nós nos tornamos juízes de pessoas. Muitas vezes nós condenamos com os nossos julgamentos, nós condenamos inocentes e inocentamos culpados. Por isso que quando você olhar para alguém, não julgue. Por isso, quando alguém colocar algo, falar algo de alguém para você, não julgue. Por isso que quando você tiver que fazer um julgamento de alguma pessoa, coloque ela diante das mãos de Deus. Ele é o justo juiz. Amém? Outra coisa também, nós podemos ser injustos quando nós mentimos. Quando você mente para alguma pessoa, você está sendo injusto com ela. Mentira é faltar com a verdade. E muitas vezes, por menor que seja a mentira, você está sendo injusto. Quando você mente para o seu marido, você está sendo injusto. Quando você mente para a sua esposa, você está sendo injusto.
Quando você mente para o seu patrão, para o seu chefe, para o seu líder, para qualquer um, você está sendo injusto com a pessoa. Então, a mentira também é uma forma de injustiça. Tem pessoas que mentem para quê? Para obter vantagens. Tem pessoas que mentem para quê? Para se livrar de situações difíceis. Tem pessoas que mentem para ficar bem na fita, porque ela quer manter uma reputação. Isso ela está cometendo uma injustiça. Somos injustos também com as pessoas quando nós enganamos. Tem a mentira e tem aquele que engana. Engana é o quê? Engana para obter vantagem. Quando você enrola uma pessoa, quando você quer, por exemplo, quando você quer vender algo para a pessoa, quer que a pessoa compre muito aquele algo de você, e você omite coisas, aquilo que você muitas vezes quer vender. Você quer vender um carro, o carro está com motor ruim, aí o cara olha para você e pergunta: e esse motor do carro? Não, tá bom, tá ótimo, você sabe que tá ruim, você está enganando a pessoa, você está sendo injusto com a pessoa. Falar aquilo que não é verdade para obter um benefício. Quando nós defamamos as pessoas, nós estamos sendo injustos. Quando você defama uma pessoa porque você não gosta dela, ou porque ela fez algo que você não gostou, ou porque ela não concorda com você em determinadas coisas, você está cometendo uma injustiça. Quando nós desprezamos pessoas, nós também estamos sendo injustos. Nós não podemos desprezar ninguém. Deus nos chamou para sermos luz, Deus nos chamou para sermos, para conectar pessoas a Ele. Quando você despreza, você está sendo injusto, porque Deus ama a todas as pessoas, inclusive você. Todas as pessoas são passíveis e são frutos do amor de Deus. Nós não podemos desprezar ninguém. Então lembre-se que toda injustiça cometida, toda vez que você comete uma injustiça, você vai receber injustiça em troca. Toda injustiça que você comete com pessoas, você vai colher isso. Qualquer tipo de injustiça que você faça, você vai colher. E a Bíblia está falando: não tem acepção de pessoas. Volta lá para Colossenses 3:25. Não tem acepção de pessoas. Não tem como você fugir. Não tem como você não colher. Não tem como você não receber em troca toda a injustiça que você está cometendo. Por isso que muitas vezes você olha para a sua vida, você pode estar olhando para a sua vida e estar falando: poxa, mas eu não consigo prosperar. Poxa vida, mas eu não consigo sair disso. Poxa, mas eu me esforço tanto. Poxa, mas eu faço tudo. Poxa, mas eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta. Poxa vida, mas eu procuro andar em santidade, eu procuro viver assim. E as coisas, muitas vezes, não avançam na sua vida. Por quê? Porque muitas vezes você está cometendo, está vivendo debaixo de injustiça, e toda injustiça cometida tem um devido pagamento. Primeira coisa, o céu se fecha sobre a sua vida. Você não vai prosperar. Agora, é importante você saber, você que é filho de Deus, você tem o Espírito Santo na sua vida. Quantos daqui tem o Espírito Santo na sua vida? Então, quando nós temos o Espírito Santo na sua vida, na nossa vida, e é importante, é por isso que você tem que viver em comunhão com o Espírito Santo, é por isso que você tem que buscar a Deus, por isso que você tem que buscar estar em intimidade com Ele, buscar sempre ouvir a voz dEle, pedir sempre direções para Ele, pedir para que Ele possa mostrar, porque muitas vezes você não está prosperando, porque você não está avançando, você não está conseguindo crescer, porque quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida realmente, o Espírito Santo Ele te mostra, Ele te revela quando há injustiça na sua vida. Então, se você for sensível ao Espírito Santo, Ele vai falar com você. Ele vai mostrar as injustiças que muitas vezes você tem cometido. Agora,
se você não tem intimidade com o Espírito Santo, muitas vezes ele vai levantar pessoas para falar com você. O Espírito Santo, todas as vezes que você cometer injustiça, Deus sempre vai levantar alguém para falar com você. Agora, o que tem que fazer? Todas as vezes que alguém chegar em você e falar que você está sendo injusto, é muito importante você se atentar para isso. É muito importante você parar e avaliar aquilo que está sendo dito. Para quê? Para que você possa analisar se aquilo que foi dito é verdade ou não. Então, todas as vezes que alguém falar algo para você, você está sendo injusto, isso aí não está legal, você não deveria fazer isso, você não deveria falar isso, você não deveria falar isso com a pessoa, senão você tem que parar e analisar, porque às vezes você está sendo injusto. E aí, faça uma análise da sua vida. Onde há injustiças, vai lá e conserta, porque você não pode viver debaixo desse pecado. Olha para a pessoa do seu lado e fala: você não pode viver debaixo desse pecado. Por que você não pode viver debaixo desse pecado? Porque esse pecado fecha as janelas do céu sobre a sua vida. Irmãos, Deus quer te prosperar. Amém. Amém. Obrigado pelos amém. Deus quer te prosperar. Quando Deus quer te prosperar, a prosperidade de Deus, depois nós vamos falar sobre isso nas outras ministrações. A prosperidade de Deus vai abrindo portas para você. Deus não quer que você se mate para prosperar. Deus é quem vai trazer a prosperidade sobre a sua vida. O povo de Israel, quando foi sair do Egito, eles não tinham nada, eles eram escravos. Mas Deus, antes deles sair, quando eles foram sair do Egito, nos dias que eles saírem do Egito, Deus foi lá e abriu o coração dos egípcios. Olha só, os egípcios estavam debaixo das pragas. Eles tinham tudo para ficar com raiva e querer matar lá os israelitas. Mas a Bíblia diz que Deus fez com que os egípcios abrissem o coração para o povo de Deus. E o que eles fizeram? Eles foram dando tudo que eles tinham. O povo saiu do Egito, saiu rico de lá, com muito ouro, muita prata, com muitos bens. Eles saíram de lá extremamente ricos. Tanto que quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, Moisés pediu uma oferta para a construção do tabernáculo. Chegou uma hora que Moisés teve que parar, pedir para o povo parar de trazer oferta. Olha só, eu sonho com esse dia, em nome de Jesus. O dia que eu chegar aqui na igreja, eu falei: irmão, não precisa trazer uma oferta não, tá bom? Sonho com esse dia. Mas olha só, eles saíram extremamente ricos de lá. Por quê? Porque Deus estava tirando eles de um tempo de escravidão e levando eles para um tempo, para uma terra onde emana leite e mel, uma terra boa, uma terra onde um cacho de uva tinha que 2 pessoas carregar. Meu Deus. Era cacho de uva, era um cacho de melancia, era um cacho de uva. Olha só, 2 pessoas tinham que carregar. A terra era extremamente, e se você pegar e for estudar o Velho Testamento, você vai ver que o planejamento de Deus era que não houvesse escravo. O planejamento do povo de Israel, no Velho, lá, quando eles foram para tomar posse de Canaã, não tinha escravo. Todo mundo era empresário, todo mundo tinha o suficiente. Ninguém precisaria trabalhar para ninguém, todos teriam o suficiente para poder viver uma vida abençoada. Então, esse sempre foi o propósito de Deus para a vida dos seus filhos. Que todo mundo prospere, que todo mundo tenha o bom e o melhor, que ninguém precise ser escravo. Então, quando você anda de acordo com a vontade de Deus, quando você não pratica a injustiça, as coisas vão se encaixando na sua vida, as janelas do céu vão se abrindo para você. Deus vai prosperando você em todas as áreas da sua vida. Agora, por isso que nós não podemos viver debaixo desse pecado. Por quê? Porque a injustiça para isso. Injustiça para o céu nas nossas vidas.
Então, você não pode viver na prática da injustiça. Olha o que a Bíblia diz, padrão de Deus para as nossas vidas. Olha só, abre lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Olha só, o que é o padrão de Deus para as nossas vidas? Olha aí. Portanto, versículo 2. Acolhei-nos no vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a nenhuma pessoa prejudicamos, de ninguém jamais nos aproveitamos. Olha só, pode botar. Aí mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios. Olha só, que nós não podemos tratar ninguém com injustiça, que nós não devemos prejudicar nenhuma pessoa, que nós não devemos nos aproveitar de ninguém. Tem muitas pessoas que se aproveitam muitas vezes da humildade, muitas vezes da simplicidade, muitas vezes da ingenuidade. As pessoas muitas vezes são ingênuas, as pessoas muitas vezes são simples, as pessoas muitas vezes são bondosas, e tem muitas pessoas que se aproveitam disso. E o que acontece? Quando você faz isso, você está cometendo injustiça, e você está fora do padrão de Deus. Você nunca deve fazer isso com ninguém. Outro versículo, 2 Timóteo 2,19, olha o que diz lá. Olha o que diz aí. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo: o Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Olha só, Deus conhece aqueles que são seus, e todo aquele que é do Senhor, ele se aparta das injustiças, ele foge de cometer injustiças. Então, o padrão de Deus é que nós não vivamos na prática da injustiça. O que fazer então, pastor, se eu cometi injustiça? Agora, eu fazer uma análise aqui na minha vida, eu cometi injustiça. O que eu faço? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz lá. 1 João 1, 9. Olha o que a Bíblia diz aí. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que fazer se você tem cometido injustiças? Primeira coisa, arrependa-se. Você tem que se arrepender. Arrepender não é ter remorso. Arrepender é mudança de atitude, mudança de comportamento. Arrependimento é mudança de vida. Aquilo que você praticava, não pratique mais. Segundo, reconheça o erro. Então, você está cometendo injustiça, não vá querer se justificar, mas sim reconheça que você está errando. Terceiro, peça perdão. Perdão a Deus, e muitas vezes, se você puder, peça perdão com aquele que você está cometendo injustiça. Quarto, restitua. Se tem como você restituir, se tem como você pagar, vá lá, pague. Vai lá, restitua. Se você não consegue pagar, vai lá e negocia de uma maneira que você possa pagar, mas não viva debaixo de injustiça. Outro, disponha-se e se posicione para resolver o problema. Você tem que se posicionar contra a injustiça e você tem que se dispor a resolver o problema.
E por último, busque orientação. Se você está cometendo algum tipo de injustiça, não sabe o que fazer, não sabe como resolver, não sabe, então vá buscar ajuda. Busque ajuda, busque orientação com pessoas mais sábias que você, com pessoas, com líderes, com pastor, com quem você achar que pode te ajudar. Busque orientação, mas não permaneça cometendo injustiça. Sabe por quê? Há uma promessa de Deus para quem é justo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Olha o que diz aí. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, se você hoje se libertar de toda a injustiça na sua vida. Olha o que diz aí. Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa. É evidente que em nosso favor que esse princípio foi escrito, pois o lavrador, quando ara a terra, e o demolador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na primeira coisa, segundo Coríntios. Estou lendo aqui porque eu vou pescar. 2 Coríntios 9:10. Aquele que oferta semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Então olha só, quando você busca viver uma vida justa, sem cometer injustiça, Deus vai multiplicar semente na sua vida, Deus vai fazer desenvolver os frutos da sua fidelidade ao Senhor. Ou seja, a prosperidade de Deus vem sobre você. Quantos creem nisso? Amém. Quantos querem viver essa palavra? Amém. Fica de pé, quero orar a você agora. Vamos orar agora. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu dei uma acelerada aqui, porque está muito calor. Aleluia. Os irmãos começam a ficar irritados quando está muito calor. Aqui na igreja, nossa ventilação é muito ruim. Eu quero encerrar um pouquinho mais cedo para que você possa se livrar aí do calor que está aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Nós estamos vivendo noites de libertação. Amém. Nesses dias. Amém. O Senhor está te preparando nesses dias para que você possa prosperar. Eu creio. Amém. Eu não tenho a mínima dúvida no meu coração de que vidas de pessoas, se colocarem em prática as palavras que vocês estão ouvindo, vidas de pessoas serão destravadas. Amém. Vidas serão destravadas. O Espírito Santo quer liberar prosperidade sobre a sua vida. Como você nunca viveu na sua vida. Então eu quero que você agora faça uma análise da sua vida. Tem injustiças aí que você está cometendo? Injustiças que você está cometendo no seu trabalho? Sua forma de negociar, sua forma de trabalhar, tem coisas que você tem feito, e o Espírito Santo já tem mostrado. E algumas injustiças que você tem cometido nos seus relacionamentos. É hora de você se apropriar da palavra nessa noite. Aqueles que tomam posse, recebem a ajuda do Espírito Santo de Deus, dão liberdade para Deus trabalhar, para Deus agir, para Deus fazer na sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você agora fizesse uma reflexão sobre a sua vida. Começasse hoje. E Deus vai colocar por terra toda a injustiça na sua vida. Novamente, ou a partir de hoje, a partir de agora, as janelas do céu, dependendo da sua atitude, as janelas do céu vão se abrir sobre você. O que eu preciso fazer? Arrepender, reconhecer o erro,
pedir perdão a Deus, restituir muitas vezes, se posicionar e receber a bênção de Deus sobre a sua vida. Feche seus olhos, fale com Deus agora. É você e o Senhor.